Acho que agora foi. Ah, Ah, viu como não dá para desistir no primeiro obstáculo? lógico que não. Oxe. Sabe que é a segunda vez que acontece, Gil. Não sei se eu só consigo quando eu chamo. Nossa, Por nunca que que aconteceu é comigo. É a primeira eu vez. não sou uma boa entendedora de internet, então assim, eu apanho, então assim, eu não manjo bem nessas coisas, mas eu sempre que dá o contrário funciona. Bom, Vou pedir para meus amigos internéticos aí para dar uma. funcionou, né? Mas enfim. Vamos É, usar o isso, seu mas, Insta, então. não sei, não sei por quê, realmente é importante de repente dar uma olhada, não sei, porque a internet não é, entendeu? Mas Não, não é essa aí, a internet aqui tá super boa, eu tô do lado do roteador aqui, tá, então é alguma coisa do Instagram, eu acho. Não bom, sei. deu certo, né? Deixa eu só avisar. Ah, então tá bom. Avisa a turma aí. Não sei, porque eles talvez estavam esperando lá no teu, né? É, deixa eu só pôr você. Vocês me veem bem, escutam bem? Deixa eu regular aqui o. Obrigada aí pelo suporte, quem estava aí até agora. Ah, A tá. paciência. Sarinha, obrigado, querida. Um beijo. Agora vai. Até nessas horas aí, uma mão segura a outra, né? Sempre. E aí, meu amor, você tá bem? Tô bem, um pouco corrido, essa nova vida de atender online. Mas adaptação, né, Gil? Acho que é o momento de se reinventar, né? Eu acho que a gente tem que fluir conforme as necessidades, né? E o momento agora é estarmos em casa, então a gente se adapta, cria novas coisas, se reinventa, pede ajuda para os amigos quando fica perdido. É o que eu tenho feito aqui nesses últimos dias aí. Eu acho que esse é um dos ensinamentos, né, dessa quarentena, desse isolamento. É esse mesmo, né? A gente se readaptar às situações. Para quem tem Sim, mais sim. idade, né, a gente tem que se readaptar a tudo, na verdade. Você era Sim, minha exatamente. convidada lá no meu Insta e agora a gente veio parar no teu, ó, uma bela readaptação. É Mas, verdade. enfim, para quem não me E conhece, muitas vezes no nosso caminho é assim que é também, né? Quantas vezes as mulheres têm que fazer outro caminho para chegar no mesmo lugar ou um lugar surpreendente. E tudo bem, né? A gente flui com esses acontecimentos. verdade. Bom, para quem Como não estão conhece, eu sou todas. a Gil, eu sou doula, sou consultora em alimentação, aromaterapeuta e também sou advogada. E eu tinha convidado a Si para fazer uma live muito especial lá no meu Insta, sobre as doulas, a importância das doulas nesse cenário atual que a gente está vivendo, esse cenário de pandemia, de coronavírus, de Covid, enfim, em que tanto acho que a Si também, né? Algumas doulas optaram por preservar essas gestantes, essas parturientes e não estar com elas fisicamente. Mas aí a gente decidiu vir falar com vocês porque o fato de não estar fisicamente não quer dizer que nós não podemos estar, que nós não estamos efetivamente com essas mulheres. Não sei de você, se, mas eu tenho até me sentido mais próxima delas. É impressionante isso, porque Sim, eu tenho estado muito mais com elas, né? Eu não sei se porque antes, por conta de tempo que a gente acaba perdendo, por exemplo, em ir para o trabalho, voltar, ir a fazer um atendimento, voltar. A gente acaba sendo meio que um tempo nulo esse no trânsito e tal, e agora eu consigo realmente estar mais próxima delas. É muito louco isso, né? Quando é físico, muito. parece que tem aquele horário. Olha, eu marquei com você tal hora, tal horário, eu vou estar aí, pronto, acabou. E tem sido muito proveitoso, como você falou, tem sido uma readaptação muito grande. E tem o lado positivo, né? Como tudo na vida tem um lado positivo. Então, eu tinha te convidado para a gente falar sobre isso. O que que você tá achando disso tudo? Sim, com certeza, Gil. Eu acho que a gente está sendo convidada a desenvolver outros sentidos, né? Porque a gente trabalha muito com a mão, muito na presença física, né? Não é que isso a gente não vai voltar, a gente vai. Mas a gente agora está tendo uma oportunidade muito legal. Eu estou encarando assim de um jeito bem positivo,
apesar de todos os pesares, né? Não estamos aqui para romantizar nada, mas de desenvolver outros sentidos, né? Eu estou acompanhando pessoas de outros estados, de outros países, assim, coisa que, nossa, sabe, além da minha presença física, né? Então, para mim, está sendo de verdade surpreendente. Eu agora já estou numa fase, os primeiros dias para mim foi bem difícil, assim, tanto pessoalmente, profissionalmente, um bombardeio de informação, tive que me organizar para não ficar perdida nesse mundaréu de informação aí e não me perder, né? E agora já me encontro no lugar mais tranquilo, assim, mais me adaptando a essa nova realidade, né? Então eu agradeço mesmo por esse momento ter chegado. Eu acho que a gente não poderia continuar do jeito que estava. E é um momento, sim, da gente se reinventar. Não dá para a gente esperar que a vida vai voltar como era antes, porque ela não vai voltar. Isso até é uma maneira da gente lidar com essas frustrações, né, com essas tristezas, tudo que vem nesse confinamento, né, e que são que a gente vai falar um pouco mais para frente, dessa parte emocional. E então, assim, eu tô feliz agora, me sinto melhor, porque estou chegando em lugares, em famílias que, se não fosse desse jeito, com a internet, eu não chegaria, com toda certeza. E há 1 e 2 semanas atrás, eu tive uma imensa oportunidade de assistir 2 bebês nascendo pela minha casa, pelo celular. Então, assim, nunca em outra época a gente achou que isso era possível. Isso, né, o atendimento foi parecido com o que eu faço, é claro que eu não estava lá pessoalmente, mas a gente conseguiu manter o contato. Então, assim, foi diferente, foi muito legal, né? É claro que a gente fica, tem outras sensações, porque O abraço, né? tem uma coisa Faz assim, parte. nossa, agora. Mas, assim, o nível de atenção que eu estava aqui, sabe, tentando sentir o que estava acontecendo lá, foi muito legal. Foi um lugar, assim, que talvez isso vá continuar, né, mais para frente, das pessoas que talvez não têm condições, né, e às vezes moram em lugares que não tem pessoas, isso acontece muito que eu vejo, né, às vezes moram no interior, do interior, ou em outro país, e o profissional não está ali do lado, né. Então, a maneira da gente conseguir dar esse apoio através da informação, através da presença física, entre aspas, nesse momento. Então, assim, eu tenho vivido coisas diferentes, completamente diferentes. Você sabe que era uma preocupação quando tudo isso começou também? Enfim, pelas informações que a gente tinha, a gente sabia que não ia ser algo que ia passar rapidinho, né? Que a gente ia ter que Sim, chegar num momento que a gente chegou de dar passo para trás, porque realmente é o que a gente, entre aspas, fez, né? Deu um passo para trás para, enfim, preservar essas mulheres. Eu achei que. E depois, quando passou esse primeiro momento, eu pensei assim, gente, o que que a gente vai fazer, né? Porque eu, assim como acho que a maioria das doulas, enfim, a gente gosta muito do contato físico, né? Esse contato de total. abraço, de massagem, enfim, de pegar, né? A gente gosta muito disso. E eu falava, o que que a gente vai fazer agora, né? E essa semana mesmo, uma doulã da minha falou, Gil, eu te sinto muito mais próxima de mim agora. Nossa, eu nunca pensei que isso fosse possível. E por isso que eu falo, eu acho que a gente está conseguindo realmente, né, de uma outra maneira, sobre um outro olhar. E foi o que você falou. Acontecia de mulheres, tipo, do interior, do interior, procurarem a gente falando, ah, eu não tenho doula aqui, o que que eu faço? E nunca, né, a gente pensou que a gente pudesse, talvez, prestar esse auxílio. Então, à distância, com uma educação perinatal, que a gente sempre bate na tecla de que é muito importante se informar durante a gestação. O papel da doula durante a gestação é muito importante. Eu particularmente, sempre digo, às vezes até mais importante do que no parto, né? E é o que a gente está fazendo agora. Assim, está sendo muito lindo mesmo, está sendo muito bonito esse movimento de abrir novos Sim. horizontes, de pensar de uma outra maneira. Infelizmente, eu sinto falta, assim, você também com certeza sente, de estar ali fisicamente, dói na É gente, importante, Gil, a gente né? deixar claro que isso não vai ser substituído, né? Nada é como a presença física, a gente só está se adaptando. Como É diferente. não dá para romantizar uma situação. É claro que Sim, existem evidências, enfim, do quanto a doula é importante naquele momento do parto, né? É, enfim, reduz a anestesia, risco de cesárea. A gente sabe disso, mas o que a gente está querendo dizer é que isso foi adiado, não foi substituído, porque eu espero que em breve a gente possa voltar para esse cenário.
Mas eu sinto Sim. muita falta, realmente, daquele cheiro de recém-nascido mesmo, né, sim? A ocitocina no ar, né? Com certeza. Que ainda a gente não Mas é. consegue de longe sentir, mas eu sinto falta daquilo. Então, assim, dói na gente também não estar ali. Mas é um momento que se faz necessário para a preservação, né, dessas mulheres, desses bebês, até que a gente tenha mais pesquisas, né, mais evidência científica e não coloque em risco, né, essas mulheres, esses bebês. Sim, sim, e a gente está falando de um público super vulnerável, então, assim, lembrando que é uma doença nova, né, o que a gente sabe hoje, né, vamos dizer que a gente está um mês aí do primeiro caso, já é um pouco mais sustentável, né, tem uma consistência um pouco maior do que um mês atrás, que a gente entrou de paraquedas. Então, e aí ressalva mais uma vez a importância de buscar informação, né, quem estava um mês atrás já é diferente as condutas hoje, os protocolos das maternidades, as casas, né, de centros de parto. Então, assim, se quem está nesse movimento hoje não está atualizado, vai às vezes cair e ou vai fazer escolhas por medo, ou é bem importante isso a gente ver, né? Então, eu, assim, enquanto profissional, eu a cada 2, 3 dias, se eu não me atualizo, eu já me sinto uma profissional desatualizada. Então, assim, eu passo dias com reuniões, né? Os hospitais aqui estão muito abertos, assim, eles chamam a gente para conversar, para a gente. Que a gente, uma das principais funções da doula é essa multiplicação de informação. Então, nós somos multiplicadoras, né? As informações, elas chegam primeiro na gente, porque a gente está como se fosse numa segunda linha de frente, né? E a ciência nos convoca para essa informação e a gente divulga para as pessoas, né? Então, se você que está aí assistindo, está gestando, está puérpera, ou está até buscando isso, ou trabalha com esse público, ou é profissional, a informação é o único caminho, e isso precisa ser constante, porque o que a gente informa hoje é diferente do que a gente informava há 7 dias atrás, né? Então, o tempo todo, né? É Nossa, o tempo importante. inteiro. Então, É. e agora a gente tem um agravante, né, Gil, que esse público entrou como grupo de risco, o que coloca isso ainda mais, né? Na verdade, a gente sempre suspeitava desde o início que isso ia ser modificado, porque a gente sabe que na gestação, no parto, o corpo da mulher tem uma modificação metabólica, imunológica, e nós estamos numa pandemia sanitária, né, de saúde, então esse público ia mais cedo ou mais tarde ser colocado num lugar de atenção, né? Opa, vamos olhar para eles de um outro lugar, porque realmente não é um estado normal, né? O corpo está grávido, 9 meses, está puérpero, né? Mas depois isso se modifica. Então tem uma série de condições que se modificam nesse processo, né? Então É, era esperado que esse grupo ia entrar. sim, inclusive entrou no hall também, né? Se as mulheres que tiveram um aborto ou perda gestacional recente, enfim, Sim, exatamente. também estão no hall de maior atenção. E é o que você falou, a gente sabia que isso ia acontecer, enfim, a imunidade toda, né, de uma teste, uma puerpéria, enfim, tudo muda, né? Então entra realmente no hall de maior atenção, e até por isso a nossa decisão de preservar essas mulheres e, e de, assim, eu ouvi esses dias dizendo, não, mas precisa da doula, gente. Nós somos importantes, nós sabemos o nosso valor, né? Realmente, enfim, tem todos os dados que a gente já falou. Só que a mulher, ela precisa estar bem informada para parir com respeito, para parir com segurança, né? Informação é muito próximo de segurança mesmo. Sim, Então, a gente, assim, sim, somos importantes, sim, lógico que somos, mas essencial não somos, né? Ninguém é essencial para uma mulher parir, a não ser ela mesma. Então, o que eu costumo sim, dizer para as minhas gestantes, tenho certeza que é o que a Si fala para as delas também, é busquem informação, para as minhas, para todas, né? Que eu sempre pego como minhas. Para todas as gestantes, busquem informação. Vocês bem informadas, o parto vai ser um parto com respeito, um parto adequado. E as melhores pessoas, não é? Sempre eu falo, não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado, né, Simone? Mas as melhores pessoas para informar essas mulheres são as doulas, né? Claro, doulas, como a Simone falou, doulas atualizadas, que estão sempre aí se atualizando, porque a gente realmente tem tido bastante trabalho nos últimos dias, porque cada hora, nossa. né? Ainda mais com Eu ontem parei aquele horário que eu falei contigo, era 11 da noite, quando eu vi, eu falei, gente, deixa eu levantar minha bunda aqui, que eu tava quadrada já.
Então, assim, é bem complicado, né? Eu digo assim que o meu trabalho agora mudou muito. Eu trabalho muito mais quando eu saía de casa, mas no Muito sentido de estar, mais. a minha cabeça está muito funcionando, entende? Então também tem um cansaço, né? É um De cansaço. início foi encontrar esse lugar, peraí, né? Então foi algumas coisas que eu organizei para mim de como eu ia lidar com esse processo, ao mesmo tempo, né, de ser uma multiplicadora, mas A gente tem que atrás cuidar, de né? um profissional tem uma pessoa. E É, eu tenho que estar em primeiro lugar. Depois isso, né? Que eu acho que muitos profissionais acabam se confundindo um pouco, né? Ficam nesse lugar do profissional. E a gente tem que olhar primeiro para um outro lugar. com certeza. Ninguém consegue trabalhar bem, atender bem, se a tua pessoa não está, né, em equilíbrio, ou tentando pelo menos buscar um caminho, né? É, a gente não Então, consegue, né, cuidar de alguém se a gente não está se cuidando. Então, primeiro é um autocuidado, um autoacolhimento para a gente conseguir passar isso. Então, e eu já abro esse olhar para todos os profissionais da saúde, não só nós, né, que a gente lida direto com essa parte informativa, sim, mas oi, Vã, querida, é uma coisa para todos os profissionais, né, da gente estar nesse lugar de sempre se colocar em primeiro lugar. A gente ser um bom profissional não dá para inverter essas ordens, senão a gente está no lugar da carência, do vazio, de tentando agradar o outro. Então, voltando um pouquinho antes da gente iniciar para valer, acho que a quarentena tem esse convite da gente não ficar o tempo todo indo para fora, sabe? Não ficar assim na obrigação de produzir conteúdo, não é o momento, né? De novo aquela início da conversa, não dá para ter a vida que a gente tinha antes, tentar encaixar agora. Não é esse o caminho, esse caminho é muito sofrido. Agora tem outras coisas, entende? Não só de, né, produzir, de fazer coisa e tá na mídia, tá aparecendo o tempo todo. Eu sou um pouco questionadora desse papel, entendeu? Ainda mais nós, voltando um pouquinho para o nosso trabalho, a gente tem que estar num lugar humilde, num lugar. Não aparecer muito, porque quem tem que aparecer são elas. Então, tomar cuidado com isso, porque para se perder nisso é muito fácil. Eu vejo com facilidade isso, é, né? elas são protagonistas sempre, né? E esse é a base, né, da humanização é essa, né? É o protagonismo da mulher. É ela se informar o suficiente para fazer as escolhas dela, escolhas seguras para ela, o parto ideal para ela, não é o nosso parto ideal, né? É Exatamente. a nossa história, a história dela, a história daquela gestante, daquela mulher. Então, realmente é muito importante. Algumas pessoas estão se perdendo, eu acho, nisso, mas enfim, cada um, cada um. É. E E lembrando que a gente está nesse momento, né, Gil, quando a gente olha para uma grávida, assim, segundo a base da psicologia, estar gestando é uma grande crise de identidade. muito, Então, a mulher está completamente, né, imersa em emoções, ela não se reconhece, porque o corpo dela está em transformação todos os dias, alguém dentro dela está crescendo. Então, quando a gente olha nós aqui fora, que não estamos nesse processo, a gente já sente tudo isso, a gente já está vulnerável, a gente já está com um monte de incerteza, sentindo medo. A gente tem que olhar para uma grávida sentindo isso milhares de vezes a mais do que a gente. Então, elas estão num lugar muito, muito agora de dúvidas, né? Ao mesmo tempo que estar gestante te coloca num lugar de ambivalência, né? Eu quero estar grávida agora, mas também não quero. Eu quero que o meu bebê venha agora, mas também não quero. exato. Então, imagina os conflitos internos, quando a gente separa um pouquinho e olha, dá para ter uma noção, né? E eu acho que esse é o primeiro cuidado no cenário atual que a gente tem que ter com essas mulheres, né? Essa parte emocional, né? Sim, Para dentro, para olhar para si, para conversar consigo. Pelo menos é isso que eu sempre estou falando para elas, né? Vamos tentar olhar sobre outro ângulo, vamos tentar olhar de uma outra maneira para tudo que está acontecendo. Vamos tentar olhar exatamente. como uma oportunidade de se conectar com esse bebê, né? Às vezes a gente passa Sim. uma gestação de 9 meses, porque hoje se descobre muito cedo uma gestação. Então a gente tem mesmo a oportunidade de viver 9 meses, né, curtindo aquilo, mas às vezes na correria do dia a dia, com mil coisas que você está pensando, no quarto do bebê, de visitar as lojas, de visitar a maternidade, de fazer enxoval, de chá disso, de chá daquilo. São mil coisas que a gente pensa que são importantes, sim, lógico que são. Cada um, né, com a sua importância, com a sua prioridade, mas a gente às vezes não tem tempo de se conectar com o bebê, né? De curtir Hum, aquela gestação. sim. Então, quantas vezes a gente escuta assim, nossa, já passaram os 9 meses, eu nem curti ainda. Então, que tal, né, se a gente olhar para esse momento que a gente está vivendo como um momento, uma oportunidade da gente, desse autocuidado, da gente se cuidar, da gente se permitir viver intensamente
esse momento, esse bebê, essa sim, conexão com esse bebê. E, acima de tudo, perfeito. se permitir, nesse momento, se informar. Buscar fontes seguras de informação, né? Ler aqueles livros que você queria ler, assistir os documentários, que são tantos que tem sobre esse assunto ou sobre outros assuntos que você tem interesse. Isso é uma forma de autocuidado também, fazer o que você não tinha tempo, Sim, né? Antes, você tanto exatamente. falava, nossa, eu queria ler todos esses livros e não tenho tempo. Então, agora, querendo ou não, mas eu continuo trabalhando de casa. Sim, muitas pessoas continuam, mas é o que eu sempre falo, aquele período que você gastava antes de trânsito, de condução, você não tem isso. Que tal tirar esse tempo com autocuidado, né? Exatamente. Comer algo gostoso, fazer um escalda-pés, fazer um chá, que a gente tanto fala, esse autocuidado das gestantes, né? Fazer um escalda-pés, Hum, fazer uma automassagem, enfim, com usar da certeza. aromaterapia, de todos esses recursos que a gente tem. E sim, estudar, se informar, aproveitar que as doulas estão agora disponíveis online, né? Se a gente está disponível online, conversar com essa doula, a gente continua passando todo esse conhecimento. Então, é uma oportunidade que eu particularmente acho uma oportunidade única de redescobrir, como você falou. Não só a gente, mas essas outras Reinventar. mulheres, né? Então, Sim, é o primeiro, é autocuidado. Eu acho que a primeira coisa o que tá mais pegando é essa parte emocional dessas mulheres nesse momento, né? sim, É um exatamente. momento de atenção? Claro, é um momento de extrema atenção, né? Não é só uma, Intenção, é um momento de extrema, atenção e intenção. mas é um momento importante, é um momento maravilhoso. Essa frase que você usou, estou feliz de estar grávida, mas ao mesmo tempo não queria estar. Eu também escutei esses dias de uma gestante, minha amiga pessoal. Ela disse: Meu, que momento que eu fui engravidar, Gil? Pra que eu fui engravidar agora, né? Eu escutei isso, eu falei: Para, né? Olha pra dentro. É, aí, exatamente. É o que a gente lembra, assim, principalmente até as gestantes que têm algum histórico de depressão ou de ansiedade, essas gestantes têm que estar ainda mais ligada, ainda buscar apoio, e de preferência um apoio profissional, porque provavelmente para elas vai ser mais difícil esse período. E lembrar que um dos grandes ensinamentos que esse vírus nos trouxe é como a gente viver no descontrole. Como eu não sei daqui a uma semana onde eu vou estar, como eu vou estar daqui a uma semana, que foi o que o vírus fez com a gente. Olha, vocês amanhã parem tudo, fechem tudo, fiquem em casa. Então, assim, e a gestação e o parto e o pós-parto, ele tem esse convite implícito. Como a gente vive no descontrole, que as coisas não são mais no jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu não posso tomar um banho às 9 da noite se eu tomava sempre, porque às vezes eu tenho um bebê que demanda. É a Então, principalmente, maternidade, né? Eu falo que é a é o maternidade real, da né? maternidade já, Sim. né? Eu não tenho Então, isso é um controle de ponto muito. nada. Isso. Então, isso é um ponto muito importante, que depois já vai pegar na parte emocional, são as pessoas que têm muito essa característica de controladores, agora é um convite. Como eu vivo no descontrole? Como que eu estou vivendo esse um mês, né, nessa coisa bagunçada, que eu não sei o que é o dia de amanhã, né, e a maternidade, assim que ela vai chegando, ela vai entrar nesse lugar. Vai chegar alguém que vai te desestruturar completamente, vai fazer, né, questionar valores, né, então é importante olhar para isso, porque isso vai pegar na parte emocional logo, né, Ai, eu vejo bastante isso. ai. Bom, acho que a gente conseguiu, acho que passar um pouquinho do que a gente queria, né? Que era justamente uma live não muito longa, mas que a gente Isso, conseguisse mostrar que existe um lado positivo nisso tudo, né? Uma nova oportunidade e mostrar um pouco que doulas vão muito além de estar presentes no parto, né? sim. Vão muito além. Eu queria chamar um pouquinho a atenção, Gil, se puder complementar, a importância da educação perinatal. Eu acho que isso é uma coisa ainda muito oscura, que eu acho que a gente podia aproveitar e trazer mais elucidações, né? Porque, assim, eu acho que a gente já está vivendo um tempo que tem essa dificuldade, né? E logo em breve, esses casais, essa gestante vai para o parto, depois vai para o pós. Se ela tem uma noção do que vai acontecer com ela, como é o processo do trabalho de parto, né? Que momento que eu recorro à minha equipe, se na primeira contração eu vou para a maternidade correndo. Então, isso eu acho que isso se dá mais ainda a importância do apoio, da informação no pré-natal,
para que quando ela chegue nesse espaço do trabalho de parto, ela esteja nesse lugar mais calmo, sim. já sabendo, entre aspas, o que vai acontecer, tendo uma noção, tendo um profissional ali que ela possa ligar. Imagina agora se ela não tem formação e deu uma contração, sei lá, rompeu uma bolsa, e ela vai correndo para uma maternidade, sendo que lá é o epicentro do vírus, né? Então, assim, ela pode ir bem e voltar para casa contaminada. Então, o quanto essas coisas hoje ainda se fazem mais necessário, e não é porque a gente está em casa, em apoio remoto, que isso não deve ser buscado. Então, eu incentivo mais uma vez, falo da importância, talvez isso não fique tão claro para as pessoas, eu acho que é um momento que a gente pode trazer mais clareza É, sobre isso. você falando sobre isso é uma coisa que é importante a gente falar, né? Porque geralmente, esses dias Sim, eu fiz uma enquete no Insta e perguntei lá, enfim, eu nem lembro exatamente qual que era a pergunta, mas a resposta da grande maioria foi: eu não entendo que uma doula pode ajudar durante a gestação, então, né? por isso Então, que eu assim, acho que a gente tem da que mesma reforçar esse forma lugar. que eu, como consultora de amamentação, eu faço consultoria de amamentação na gestação. E algumas mulheres falam pra mim, tá, mas o que que você pode me ajudar durante a gestação? Meu bebê não tá aqui, né? E eu falo, Uhum. eu posso ajudar com informação, porque você vai saber exatamente como o seu corpo funciona quando o seu bebê chegar. Então você vai saber E aí, exatamente. fazendo um link com o início da conversa, essa sensação de saber diminui um pouco esse não controle do que está acontecendo agora. Então, ela naturalmente vai ficar num lugar mais tranquilo, né? Dentro, Segura, né? dentro disso, Eu acho, um pouco mais segura, acho que na nossa sabendo assim, experiência nossa, hoje eu, é muito diferente. Na nossa experiência, acho que para você também é muito diferente uma mulher, uma gestante bem informada, de uma gestante menos informada. Na hora do parto é muito diferente. E no pós-parto também, o modo como assim, é muito diferente, né? isso impacta direto até no vínculo com o bebê, né? O fato de não romantizar, né, essa gestação Total. também, isso muda, né? Romantizar um pós-parto, porque não é lindo como a gente vê na TV e aproveitar. Nem a gestação. É, Vamos abrir isso mais um pouquinho, nem a gestação. então, nem a gestação. Eu sempre falo muito isso. Parem de romantizar a gestação, né? E Então, vou pegar o gancho aqui que a Viviane escreveu, estou desesperada, tá? De 32 semanas. Vivi, é isso que a gente está falando. Como que tu vai te ajudar a lidar com essas sensações? Primeiro, informação. Informação é o melhor antídoto para tudo, para os medos que a gente sente, ter apoio de pessoas, né? Hoje em dia, o apoio familiar, ele está um pouco restrito, mas, de repente, ter uma mãe, uma sogra que te faça comida, possa te entregar e tu congela em casa. Então, a rede de apoio, ela também pode se manter de uma outra forma hoje, né? sim, Então, o, informação, o carinho, né? O apoio. carinho, a atenção, o Isso, cuidado podem ser demonstrados de outra forma, e é uma outra coisa que a gente está aprendendo agora com tudo sim, isso, né? Que sim, existe presença sem estar presente, sabe? Assim, existe formas de exatamente. fazer presente, existe formas de se dar um carinho, de dar um carinho para uma pessoa que você gosta sem estar presente. E aí, Sim. voltando àquilo lá de me falarem, mas como que uma doula pode me ajudar durante a gestação? Porque assim, primeiro que o nosso papel ainda está sendo o papel da doula ainda não está muito claro para muitas pessoas, né? Se muitas pessoas falam, tá, Sim. mas o que que é doula? E a grande maioria pensa que doula é aquela que está presente no parto, auxiliando a mulher de métodos não farmacológicos de Quando alimentação e sabe, tal, muitas vezes, né? né? Mas ninguém sabe É. disso que a gente está falando, da educação perinatal. Por que você precisa de uma doula, de uma educadora perinatal durante a gestação? Justamente para você saber como o seu corpo funciona, quais são as alterações do seu corpo, qual é o papel da placenta, do cordão umbilical. Quantas gestantes se chegam pra gente que não sabe o papel da placenta, não sabe o que é placenta, não sabe que tem que expulsar a placenta, né? Que existe um Sim. segundo nascimento, depois do bebê existe um nascimento numa placenta. Quantas gestantes chegam pra gente? E quando você toma o seu corpo para si, quando você toma essa história como sua e aprende tudo que está acontecendo no seu corpo, como que é um trabalho de parto, né? Que aquelas contrações de treinamento não são trabalho de parto, que pródromos não é trabalho de parto, que existem fases e você toma isso para si, entende bem tudo isso, como a Simone bem expôs aqui, você só vai saber o momento exato de ir para uma maternidade sem se expor de uma maneira de muito tempo, né? Existem, infelizmente ou felizmente, aí depende do ângulo,
maternidades em São Paulo que são hospitais também. E muita gente está preocupada com isso. Mas eu acho que vocês acho que deveriam realmente se preocupar em se informar para ir no momento exato na maternidade, aquele momento de ir, parir e sair. Porque a gente tem que lembrar para essas mulheres também que cesárea não é a melhor alternativa para a Covid. Porque, infelizmente, tem muitos médicos aí informando que não, vamos fazer cesárea por conta da pandemia. Mas não é, né? Depois, se você Sim. quiser falar um pouco sobre isso também. Sim, sim. A recomendação é que seja um parto obstétrico, né? Eles chegaram nessa recomendação sempre, como sempre a gente faz, isso é em pandemia e sem pandemia, né? O parto normal, ele tem tudo que a gente já sabe, que eu não preciso aqui bater a tecla de novo, né? E que se em caso não seja possível, por qualquer que seja a ocasião, e aí sim se opta por uma cesariana, né? Então, é claro que esses partos hoje me parece que está um pouco confuso, né? As pessoas estão buscando uma coisa para fugir de outra, para fugir da dor. Então, e assim, para onde eu vou? Fica essa coisa confusa, né? Então, lembrando sim que a cesariana é uma cirurgia, que possivelmente essa pessoa vai ficar mais tempo internada, o que vai colocar ela mais dias em risco. Então, é importante ela fazer todo esse, sem julgamento também, né? Eu sou uma pessoa que eu não julgo quem opta e quem faz, né? Não faz parte do meu trabalho e do meu acompanhamento, né? E quanto mais ela está segura, ela consegue fazer essas decisões consciente, o medo vai ficando um pouquinho menor. Então, isso a gente vê na prática, isso funciona muito, né? Então, para quem está nesse momento aí, está desesperado, é o momento de buscar informação, é o momento de parar um pouco, respira, procura coisas que te deixam bem, né? Dentro do possível, né? Nem sempre a gente vai conseguir, porque não dá para a gente ficar também achando e botando tudo culpa na pandemia, e aí, agora eu vou ficar nesse lugar estacionada. Não. É um convite para, ainda na pandemia, como a pessoa vai ser a protagonista da história dela. Lembrando ainda mais, vou falar um pouquinho mais, já vamos terminar, tá, Gil? Não sei se tu tá, precisa sair. Dessa coisa profunda, assim, gente, que os bebês escolheram vir no meio desse caos. E tudo bem, a gente tem que deixar a vida acontecer, inclusive no caos. Isso a gente também não controla. A gente não pode falar assim, agora vamos parar, ninguém vai nascer em 3 meses, segura aí, depois de 3 meses a gente volta a nascer. Não, não dá. Então, assim, tá tudo bem, entendeu? Essa criança escolheu isso, né? Escolheu essa mãe, esse pai. Vamos ver agora a melhor maneira para a gente fazer isso junto, né? Então, quando a gente volta para esse lugar de que tem algo maior que nos rege as nossas escolhas, a gente também fica mais humilde. Então, ok, a gente também não vai poder mudar isso, né? Você falou uma coisa importante. A gente aqui, quando fala de cesárea, a gente não tá julgando ninguém. Eu também não costumo julgar. Até porque eu tive uma cesárea necessária, mas tive, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui é que as pessoas procurem se informar para que elas façam as melhores escolhas, né? Um parto adequado, Sim, na verdade, é aquele parto possível, né? O parto possível dentro da sua realidade, dentro do seu cenário, enfim. O que a gente está tentando dizer para essas gestantes é que cesariana é uma cirurgia, e como qualquer cirurgia que você vá fazer nesse momento, existe um risco maior, né? Por isso que é tão importante mas que você também, né, Gil, se for necessário, que tudo bem, né, que essa pessoa sempre. aceite isso com todo o coração E e eu que isso acho vai que ajudar ela no vai dar. pós-parto depois. É o que eu sempre passo. E vai dar tudo certo, gente. Então não dá para recriminar. Eu não gosto muito dessa linha, né? Eu acolho todo mundo e faz parte do meu trabalho. Eu sou uma profissional do nascimento, Sim. não de um tipo de Doulas, parto específico. sempre falo, doulas na cesárea também são muito importantes, né? Eu tive uma Nossa, doula na demais. cesárea que, né? Ela foi muito importante no meu processo. E É importante a gente se dar conta dessas coisas mais profundas que estão por trás nesses novos tempos que a gente está passando, né? Porque senão a gente fica perdido nessas emoções negativas e fica perdido nelas e não sai. E quando viu, parou 60 dias e estava nela, né? Em exatamente. vez de sair muito melhor dessa experiência, que eu acho que é isso que É uma é o coisa convite de agora, né? que a gente pode fazer com a dor, né? Se a gente não pode ficar presente em algo que não tá, Isso. em algo que não tá fazendo bem. Então, quando você foca assim, ai, vai doer, não, não quero parto normal por causa da dor, dor, dor. Você entra naquilo e não consegue sair. Então, a gente realmente precisa tentar respirar. É muito difícil, como você disse, pessoas que já são ansiosas, pessoas que já têm depressão, síndrome do pânico, tem ter mais alerta, mais atenção, né? Então, essas Sim, gestantes fundamental. tem que ter mais atenção nesse momento.
que é um momento difícil, mas só para a gente encerrar, sim, eu acho que é legal a gente falar também sobre parto um pouquinho, assim, sobre parto Hum, domiciliar. Porque muitas mulheres têm me procurado, eu vou ter parto domiciliar, eu decidi que eu vou ter parto em casa. sim, Então, eu acho, eu tenho alguns gente, pontos de maravilhoso, vista. é o meu sonho de vida, na verdade. Mas assim, a gente tem que lembrar essas mulheres que para você ter um parto domiciliar, né, existem alguns requisitos e você tem que Tu ter já acompanhou, Gil? parto domiciliar, eu nunca acompanhei esse. Não, Não. eu tenho alguns no currículo. É maravilhoso. Não, me chamem, É, mulher, se chama- chamem. Todas as minhas então, perguntas. assim, Hã? eu acho que inclusive a pandemia veio para a gente olhar um pouquinho para isso também, né? Que é o lado bom. Olha como também tem outro lado bom, né? Um parto que talvez era tão recriminado, que era visto É, assim, nossa, né? tá todo E mundo querendo lembrando parir que agora em casa. Mas olha, deixa eu. é, Né, eu acho importante a gente falar que parto domiciliar é lindo, é seguro, sim. Porém, tem que ser com uma equipe totalmente preparada para isso, né? Você tem que ter um hospital a 20 minutos, tem que ser uma gravidez de risco habitual, ou seja, não pode ser um bebê pélvico, diabetes gestacional, não pode aí ter uma e aí, Gil, uma coisa interessante é que saiu uma pesquisa qual é o nível educacional das pessoas que buscam parto domiciliar. Essa é uma coisa muito interessante. São tudo pessoas com nível superior, muitas vezes com alto nível educacional. Então, assim, se fosse uma coisa ruim, perigosa, provavelmente essas pessoas não procurariam, né? Então, é para a gente olhar também com outros olhos agora. Pode ser que não seja a escolha da pessoa, mas tudo bem se a outra escolher. Lembrando que partos domiciliares não são só de escolha da mulher, a equipe tem que aprovar essa gestante, ela tem que estar dentro de um monte de critérios, que a gente não vai entrar aqui porque não cabe, mas eu acho que é sim importante a gente olhar para isso como uma possibilidade viável, segura, se tiver dentro do perfil daquela família, e principalmente uma coisa que eu sempre chamo atenção, se for um desejo genuíno dela, de sempre assim, sempre quis, achou que é uma coisa segura, tem informação. é uma Se é movida agora também pelo medo, tô com medo de ir no hospital, não é um bom caminho. Então, eu não apoio essas pessoas que querem essa mudança rápida só porque chegou uma pandemia aí. Então, eu também acho que isso não é uma boa escolha, mesmo porque ela não está eu escolhendo. tenho visto equipes falando, não, eu faço parte domiciliar, né? E equipes que Não, mas estão aí, né, Gil, preparadas para precisa isso, ter um olhar né? todo, né? A gente não vai entrar nesse meio aqui agora, porque não cabe, mas eu acho que é para a gente abrir esse olhar do não julgamento, buscar informação, todas elas, né? E que eu fiquei feliz porque é uma possibilidade que vai crescer muito agora, né? E acho que eu sou doula dos dois, de qualquer tipo de parto, então sou de hospital, sou de casa, Também. e para mim é seguro ambos, né? Eu acho que a mulher é a escolha dela e eu acompanho ela onde ela escolher. E é o que a gente E fala, né? Uma mulher como segura. participante, eu falo, é seguro sim, né? É o que a gente tá Então, falando o tempo todo. Uma mulher segura e bem informada é muito diferente de uma mulher insegura e menos informada. lem isso, Né? lembrando do acompanhante também, né, do pai ou do parceiro ou da parceira dessa gestante, não deixar tudo para ela, né? É o momento de andar junto, sabe? De buscar informação, porque, aliás, o filho é de duas pessoas, nunca é de uma só. Então, dessa importância agora, né? Desse parceiro ou parceira caminhar junto, né? Buscar informação junto, né? Passarem por todo esse processo junto, que não é fácil. Então, é importante para essas pessoas também estarem nessa busca, né? A gente fala que a gente está recém aprendendo a lavar as mãos, né? Imagina sobre parto, sobre gestação no meio de uma pandemia. É tudo muito incrível, né? Então, esse lugar do aprendizado é um lugar sempre legal, né? Eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, vai sair muito mudado disso tudo, né? Falando mais especificamente em relação ao nosso tema, em relação ao parto, em relação à gestação. Também acho que vai ter muitas mudanças terão diante disso tudo, Sim, né? sim. Então, Até os planos de saúde basta vão a cobrir outras gente, coisas, né? basta a gente não ficar naquele que a gente falou, naquele buraco, naquele medo, naquela ansiedade, e tentar parar realmente e pensar, bom, tá, tudo na vida tem um lado bom. Isso é fato, né? Até as coisas Tudo. mais tristes têm algum ensinamento, algum aprendizado. Então, o que que isso está me trazendo, né? Qual oportunidade que isso está me trazendo? Eu sempre levo por essa linha. Eu, por ser uma pessoa extremamente Sim, ansiosa, né? Eu tenho crise de ansiedade, tudo, eu tenho levado muito para essa linha. que bom. Bom, o que que hoje eu vou fazer, né? O que que eu posso fazer para Sim, melhorar o meu dia? E eu acho que é uma linha que todas as gestantes devem adotar também nesse período, e como a Simone bem falou, os parceiros, parceiras, enfim, né?
quem estiver acompanhando essa gestante, a mãe, o pai, tem que Os buscar profissionais estiveram por aí também, é uma coisa importante, né? profissionais. É De, um momento também, se das pessoas ao redor dessa gestante olharem para ela, né? Como a gente disse, olharem para ela mesmo. Carinho, afeto, dá pra gente dar distância. Abraço é gostoso, beijo é gostoso, lógico que é. Mas elas também precisam se sentir acolhidas, amparadas, né? De alguma maneira. e uma coisa, Gil, que eu acho importante, assim, é a gente não fugir desse sentimento, sabe? Eu vejo muita gente, assim, querendo se livrar do medo, se livrar da ansiedade, se livrar da raiva. A gente lida com a parte emocional, eu também eu trabalho com uma técnica de respiração consciente, né, que se chama Bioflow. Então, a gente faz esse apoio todo emocional, a gente faz um trabalho profundo de autoconhecimento. Então, agora é um momento que as emoções vão estar afloradas, né, e nós não vamos falar só do nosso público, vamos falar de todas as pessoas em gerais, né, e que é para o momento de olhar para essas emoções que vêm, respirar, integrar, e tudo bem ela fazer parte da nossa vida, né? A vida não é bela, tudo perfeito o tempo todo. Tem os momentos desafiadores, sim. Então, tudo bem se sentir ansiosa, tudo bem ter raiva, tudo bem, tudo bem. Precisa entender esses sentimentos, processar eles dentro de si, e aí sim, a partir disso, tomar as melhores decisões, né? Isso é o que a gente fala tanto de escolha consciente, é nesse lugar, do empoderamento de si próprio primeiro. Porque é um ótimo momento da gente aprender a lidar com esses sentimentos que a gente aprende desde sempre que são negativos, né, Si? Ai, Que ter é medo. completamente Não vou inadequado. lidar com medo, eu vou fugir dele, eu vou fugir do medo, né? Então, Ou a é o dor, né? momento da Vamos gente ampliar para isso. encarar isso, né? E peraí, né? Do que eu tenho medo, como que eu posso trabalhar isso, como que, né? Enfim, não cabe também a gente falar isso agora, mas é a mesma coisa o luto, né? Quando você perde alguém, não, eu tenho que ficar bem. E aí você pula todas as etapas e quando você vê, né, aquilo não é bom. Então é a mesma coisa aqui. E Sim. Então, eu acho que lidar com essa parte emocional agora é o que me parece que está sendo mais difícil para todos, né? É lidar com esses sentimentos que vêm, essas coisas que parece que é difícil, que a pessoa tem que se livrar. Eu acho que isso é uma palavra muito perigosa. A gente não tem que se livrar de nada. Isso são emoções humanas que vão estar dentro da gente o tempo todo, com ou sem pandemia. Então, de como a gente usar esses veículos, né, essas emoções que afloram para a gente, para nos colocar no movimento, para ir para frente, né, buscar informação, se conhecer, né, eu acho que esse é o grande sacada do trabalho todo, né, e desse momento que a gente está passando, e então para a gente já ir encerrando, se vocês tiverem perguntas, se quiserem deixar aí, né, fortalecer esse lugar que a gente continua, né, em apoio remoto, e não só gestação, parto, como eu falei que eu já tive a oportunidade de assistir alguns nascimentos também online, então isso também é uma possibilidade, o pós-parto a gente também está acompanhando via remotamente, né, então, saber que a gente está aí com uma figura de apoio, né, nessas partes específicas da vida que são bem delicadas, e que se vocês sentirem, busquem isso para a gente passar junto por esse processo, né. sim. Quer ir se despedindo, Gil? Falar mais alguma coisa e já vamos encerrando. Eu queria te agradecer por essa live incrível. A gente não se conhece pessoalmente, porque, né? A gente provavelmente ia se conhecer pessoalmente, né? Nesse meio tempo que aconteceu tudo isso. Perfeito, Mas eu e certeza. a Si, a gente está sempre em contato, enfim, em parceria, porque a vida é essa, é uma vida de parceria sempre. Sim. E a nossa vida, tá? É uma vida de sempre de troca. E te agradecer por a gente estar juntas nesse período que a gente disse que ia ser breve, né? Tanto eu quanto a Simone, a gente falou, ai, vamos fazer uma live bem curtinha, mas a gente não Nem sei, eu tô consegue. perdida aqui no tempo agora. A gente se empolga e a gente nunca consegue fazer uma live curtinha. É, tem muitas questões que vêm, né? É importante. E tudo bem, a gente vai E, fluindo e também, né? Eu também te agradeço, Gil. Eu acho que é importante a gente, nós enquanto profissionais também sabermos que um está aí para dando apoio para o outro, né? A melhor forma da gente poder passar isso é um apoio contínuo, né? Trabalhar as questões emocionais que vêm, pedir ajuda, que é uma coisa importante que eu vejo que é difícil para algumas pessoas pedir ajuda. A gente é um não tem que monte saber tudo o tempo cuidado. todo. Isso não vai deixar a gente menor quando a gente pede ajuda, ao contrário, a gente está aumentando a nossa humanidade, sendo mais humilde, e isso a gente vai sair disso melhor, né? Então, fica o convite para a gente também dar esse mergulho dentro da gente e poder sair, sim, disso com muita mais conhecimento de si mesmo, para depois oferecer para o mundo isso, né?
Então, esse é o meu convite para todo mundo. E a Para mim também, frase, inclusive. e a frase final é sempre aquela, assim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, né? Sim, enquanto não está, a gente vai lidando um dia depois do outro. Queria agradecer as pessoas que estavam aí, né? Vou deixar salvo para quem quiser ver depois. A gente está à disposição de todo mundo. Gil, muito obrigado pela Beijo pra parceria. A gente todo está junto mundo. aí Um beijo, nesse sim. desafio. Um beijo, um abraço Obrigado por tudo. muito, muito, muito forte. Um abraço virtual enquanto a gente não pode se abraçar pessoalmente. E que a gente está aqui para dar apoio para todo mundo. Logo, logo vai. Um beijo para todos. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.